Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão dando início aqui a reunião da Abramed, ficou sobre responsabilidade ao nosso programa, né? O programa de residência médica de emergência do HC, o FMG, e o tema é a doença arterial periférica, definição de critérios de urgência na abordagem. Então, para falar sobre o tema, eu queria convidar, então, a representar, né, a doutora Letícia Caldeira, que é residente do primeiro ano de Medicina de Emergência aqui do HC. Então, queria já agradecer a Letícia, né, pela disponibilidade e convidar todos aí para assistir com atenção a aula dela, um tema bem importante. Obrigado, viu, Letícia? Você está com a palavra. Obrigada a você, Marcos. Gente, para começar, então, a gente vai começar com um caso só para inteirar todo mundo do tema e, principalmente, pensar nas principais dúvidas. Foi um caso... Tá dando para escutar? Certinho, Letícia. Tá sim. Desculpa. Foi um caso que eu peguei lá no Risoleta semana passada, um homem, 57 anos, ele foi admitido com uma dor súbita em membro inferior direito há 1 hora. E ele falava assim, foi uma dor realmente do nada, eu consegui especificar exatamente. Eu não te perguntei o que era, não ouvi se você tinha falado agora. Não ouvi, desculpa. Eu acho que era um microfone aberto, já fechei aqui. Ah, tá, perdão. De história pregressa, ele tinha um IAM prévio, era tabagista ativo. Eu coloquei o exame assim, mais resumido, mas estava taquicárdico, pressão normal. O pulso femoral à direita estava ausente, o membro tinha libido reticular, já estava com assim, parestesia e a força muscular diminuída. Na gaso arterial que a gente pediu, tinha uma acidose metabólica e uma hiperlactatemia a princípio. Aí eu coloquei um QR Code aí, vai acessar o Mentimeter, é só para a gente... Vocês, é anônimo, então pode ficar à vontade, só para a gente entender o que vocês pensariam de fazer agora. E eu vou até abrir o Mentimeter, que eu acho que eu também consigo passar para vocês as respostas também. E queria que vocês se imaginassem atendendo e pensar qual que seria a sua principal dúvida no caso, se você chegasse e esse paciente tivesse aí para você conduzir. Pelo QR Code, vocês estão conseguindo ver? Abriu sim, direitinho. Resposta aberta, né? Oi? É para a resposta aberta, né? Uhum. Deixa eu só abrir as respostas aqui. E seria mais para entender a princípio o que vocês fariam, mas a gente vai voltar também nesse caso no final, e aí eu apresento o que vocês mandarem. Mas mandem aí para a gente ter uma noção mesmo do que vocês têm dúvida para conseguir responder e a aula ser efetiva, né? Assim. Só para introduzir, a gente primeiro precisa definir o que seria, né, uma isquemia crítica, ou como a gente mais conhece, oclusão arterial aguda. É uma hipoperfusão súbita do membro afetado que vai ameaçar a sua viabilidade. Então, o paciente pode, né, perder esse membro por causa dessa hipoperfusão. A incidência é de 1,5 caso em 10 mil por ano, e a mortalidade pode chegar até 20%, sendo que 1/3 desses casos de mortalidade seriam por causa das complicações, que a gente também vai falar aqui depois. A apresentação do departamento de emergência vai depender tanto da etiologia, de por que aconteceu isso, e também se há doença arterial periférica pré-existente, porque se há, muito provavelmente a gente já tem uma circulação colateral, então o paciente talvez tenha mais até viabilidade de membro do que um paciente que tem uma dor súbita, que ainda não tem essa circulação colateral. De etiologia, a gente pode ter principalmente trombose arterial ativa, que seria tipo assim, por exemplo, uma doença aterosclerótica prévia mesmo, como uma placa, pode ser um estado de hipercoagulabilidade que predispôs a formar trombos, pode ser complicações na placa ali mesmo,
De injúria, a gente pode ter tanto iatrogenia como pós-procedimento, sendo isso imediato ou após. Pode ser também de etiologia traumática, principalmente por trauma direto. E aí a trombose após intervenção também entra nesse caso aí da injúria, né, iatrogênica, mas mais como uma complicação de procedimento. A gente tem a embolia arterial ou também a embolia paradoxal. A arterial seria, né, um êmbolo de origem no coração, que acabou chegando em membros, e a paradoxal seria um trombo venoso, mas que por exemplo, uma comunicação interatrial, vai para a circulação sistêmica e acaba gerando uma oclusão, ou por vasoconstrição ou vasoespasmo periférico, que a gente pensaria, por exemplo, um fenômeno de Raynaud, sepse por droga vasoativa. Então, a gente tem que estar pensando nessas outras possibilidades, tanto em relação ao diagnóstico mesmo diferencial, tanto para determinar qual seria a etiologia para a gente conseguir guiar o tratamento. Como eu comentei com vocês no início, a apresentação ela tem duas formas. Ou vai ser um paciente que ele tem uma isquemia aguda, mas ele já tinha uma evolução de uma doença arterial periférica. Então, quando você vai fazer a anamnese, ele vai te falar, né, que ele já está sendo investigado, às vezes já até fez uma revascularização, tem um Doppler. Então, assim, ele já tinha alguns sintomas. E para esses sintomas, eu vou chamar atenção principalmente para a claudicação intermitente, que é bem característica desse quadro. Então, ele vai te falar, conseguia andar tanto, e aí já doía. Só que aí ele te fala que essa dor piorou subitamente. E aí ele preferiu procurar o serviço, né, o hospital. Então, aí a gente encontra em literatura o termo tipo de trombose aguda. Aí, a outro tipo de apresentação que a gente pode ter seria a isquemia aguda em paciente que não tem doença prévia. Então, aí a gente também tem que fazer diferenciação do paciente que tinha e não sabia, né? Porque às vezes isso também pode acontecer. E aí eu vou falar disso também no exame físico, mas o paciente que não tinha doença prévia mesmo, você vê que a vasculatura do paciente, né, é previamente normal, não tinha investigação nenhuma, pode ser um paciente até mais jovem, você vê ali na perna dele que não tem, por exemplo, atrofia de pele, o pulso do membro contralateral, por exemplo, está normal. Então, são coisas que falariam a favor de ser subitamente mesmo. E o paciente não tinha dor antes, não tinha claudicação intermitente. Então, é uma dor nova, súbita, ela é muito precisa. Igual naquele caso que eu apresentei para vocês de início. O paciente, por exemplo, sabia exatamente a hora que começou. E aí, quando a gente vai falar do exame físico, eu tenho que colocar aqui aquele mnemônico de 6 P's que vão guiar a gente ali do que a gente tem que lembrar mesmo para olhar, que seria uma dor, palidez, o membro bem assim, branco mesmo. Essa poliquilotermia é membro gelado, frio. Os pulsos, aí a gente tem que pensar na ausência de pulsos. E aí eu vou chamar a atenção novamente para lembrar de palpar o pulso contralateral. Isso vai dar informações tanto da etiologia, como também da condição que o paciente está ali agora. E parestesia e paralisia também é importante avaliar. Aí, relembrando, né? A gente vai avaliar o membro afetado e o membro contralateral, palpar pulsos dos dois lados, femoral, poplite, pedioso dorsal, tibial posterior, e lembrar também dos membros superiores, que eu acho que é uma coisa que a gente esquece na prática, né? E aí, assim, a gente, né, pela literatura, a gente faria os sinais de Doppler, tanto arterial quanto venoso, para confirmar que tem pulso, porque às vezes a gente não está conseguindo palpar, mas que ele está realmente mais, a artéria já está mais estenosada mesmo, mas ali no Doppler tem. Se o sinal de Doppler estiver presente, aí é indicado medir o índice tornozelo braquial. Se estiver ausente, já é considerado uma isquemia severa. E aí a determinação seria a partir se tem enfermidade ou não. Aí eu coloquei algumas fotos aqui para elucidar melhor para a gente ver a apresentação. E a apresentação pode também falar a favor da etiologia. Aqui a gente vê, eu coloquei ao contrário, o membro na apresentação do departamento, e aqui a gente vê, após a revascularização, aqui a gente tem um membro, né, quando o paciente chegou e depois, quando já tinha feito embolectomia cirúrgica. Aqui um êmbolo arterial após
cateterização, e aí ele, né, chama atenção para a área de livedo, a cianose também. E aqui a gente tem um paciente que ele, assim, esse rubor dependia do posicionamento do membro, sabe? E aí eu vou abordar isso também, que é bem importante no manejo. E aqui a gente tem pacientes que já têm feridas e uns sinais sugestivos que ele já tem uma doença prévia, né? E assim, falando do exame físico que eu falei, aí é como que a gente mede o índice tornozelo braquial. Você vai pegar o pessoal da vascular que tem, né, geralmente, que vai ser esse sinal de Doppler, ultrassom com Doppler e um esfigmo. E aí você vai posicionar nos dois membros superiores e vai ver qual que é o valor maior de sistólica de membro superior. E aí você vai posicionar em dois lugares no membro inferior, tanto no tibial posterior quanto no pulso, no pedioso dorsal. E aí você vai verificar, né, a razão entre eles. Geralmente, menor que 0,4 já é uma isquemia severa. Se tiver, por exemplo, menor que 0,9, já tem uma doença arterial prévia ali, mas aí fica mais a cargo da vascular e acho que também um pouco mais ambulatorial. Isso é só mais para exemplificar, também pode ser feito medidas de pressão sistólica também, e aí a gente tem um corte, se eu não me engano, no tornozelo de 50 milímetros de mercúrio e um corte em região dorsal ali, aquele último, de 30 milímetros de mercúrio, também pode ajudar a gente. E para mostrar para vocês como é que fica um fluxo em um paciente aqui na imagem B, é um paciente que ele não tem doença estenótica, e no C é um paciente que tem doença estenótica, seria mais para mostrar a diferença. E essa imagem do C, se eu não me engano, tem mais do que 70% de estenose. É mais a título de curiosidade. Então, para resumir o que eu falei até agora, igual eu falei para vocês, a gente tem a diferença entre a trombose aguda, que seria um paciente que já tem uma doença prévia, e embolia aguda, um paciente que não tem, pelo menos não conhecida, né, a princípio. E aí, aqui a gente vai falar das principais diferenças em relação ao exame físico. A aparência na embolia aguda, ela pode ser, né, com esse aspecto mais mosqueado, com livedo. Na trombose seria uma demarcação que ela não é tão clara, assim, igual seria também na embolia. Na embolia aguda também é mais comumente, a gente já está avançando para a paralisia, que já fala muito a favor de ser um membro que tem muito risco de já estar com uma isquemia irreversível, sabe? E aí na trombose teria muito mais uma parestesia, mas essa variação depende muito também. Lembrar, né, do membro contralateral, e aí a gente lembra das principais causas. E a ilustração aí um do lado do outro é mais para lembrar. Aqui eu pensei em mais uma claudicação intermitente ali com uma placa, e ali uma dor aguda mesmo, para lembrar mais da apresentação. No diagnóstico, então, a gente tem que principalmente clínico mesmo. Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese e fazer um bom exame físico. Lembrar daquelas situações que eu falei para vocês sobre sinais indiretos, sabe? Que o paciente ele teria uma doença arterial prévia, tanto por história mesmo, ele tabagista, é multivascular, ou no exame físico, você vê que o paciente não tem mais pelo, já tem o dedo amputado. Então, isso é um detalhe importante. Quando a gente vai falar de diagnóstico, a gente tem que definir sobre a viabilidade do membro. Aí a gente vai definir assim em 3 categorias: se é viável, se está em iminência ou se é inviável. Se o membro está viável, a gente vai ter um paciente que ele já tem, assim, não tem mais pulso arterial ali quando a gente vai olhar no Doppler, ele ainda não tem parestesia, não tem paralisia, mas ele já está com o membro mais gelado, a demarcação é mais evidente. E aí a gente teria, por exemplo, nesse caso, a possibilidade de complementar com um exame de imagem. Como no departamento de emergência a gente está numa situação mais aguda, talvez seria interessante fazer ultrassom mesmo, sabe? Mas também tem a possibilidade de uma angiografia, a depender da disponibilidade do serviço. Mas é assim, a única categoria que tem essa possibilidade, porque não vai atrasar, sabe? Na iminência de perda, a gente tem um paciente que ele tem o membro já com uma parestesia assim, importante, não tem pulso mais nem arterial nem venoso no Doppler, está com o membro já em processo de paralisia, então ele
tem uma força muscular diminuída e aí, nesse caso, a gente não tem possibilidade de fazer exame de imagem para investigação, porque o membro está quase realmente se tornando inviável e a gente precisa de abordagem ou pelo menos definição terapêutica. E ele vai ser considerado inviável, principalmente em relação à paralisia, a tempo também de dor, tempo de evolução. E aí o membro fica rígido, a semelhança à madeira mesmo, sabe? E aí realmente a conduta principal que seria amputação ou avaliar, né, caso a caso aí, mas não tem mais viabilidade de membro. Em exame de imagem que a gente pode fazer, sendo principalmente ali na primeira categoria, a gente poderia ter angiografia, via cateterismo mesmo, aí a gente tem as opções de angiotomo ou angiorressonância. O ultrassom também, né, igual eu comentei aqui, seria uma possibilidade. E aí, algumas imagens para vocês. Essa primeira aí é de uma angiotc, angiograma, uma angiotc. E aí a gente tem aqui em vasos mais superficiais, aqui também mostrando onde que está a oclusão, mostrando pré e pós. E aqui a gente tem uma isquemia bilateral no paciente que tinha uma FA, ele tinha parado, né, de tomar os medicamentos. Aí a gente consegue ver os locais. E aqui é mais para lembrar também que dessa possibilidade de membro superior, eu acho que é menos frequente, né? Então a gente vê menos, acaba lembrando menos de avaliar, enfim, principalmente na hora do exame físico, de comparar também com os pulsos dos membros superiores, porque pode ser, por exemplo, uma dissecção de aorta, que tem uma apresentação muito variável, que está levando a sintomas semelhantes a uma oclusão arterial aguda. Novamente, membro superior, ali no lado, né, do membro inferior, é mais a título para mostrar exames de imagem mesmo. E aí, quando a gente está falando de diagnóstico diferencial, aí lembrando novamente da isquemia crônica, né, uma doença arterial prévia, uns sintomas, né, que passam já de 14 dias de evolução, tem claudicação intermitente, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com síndrome compartimental, que é uma das complicações possíveis também. E qual que vai ser uma das principais diferenças do exame físico? A dor do paciente que tem oclusão arterial, ela é independente se você tá ali ou não. Ele vai sentir aquela dor, é uma dor muito importante, é uma dor em repouso e tal. A síndrome compartimental, ela é bem reprodutível ao toque, ela tem muito edema. Então, isso fala mais a favor de ser a síndrome, né? Com essa apresentação. A flegmasia, ela pode ser tanto a profunda quanto a superficial, mas aí a gente tem, além do edema, mais cianose também, que não é uma apresentação tão comum do oclusão arterial aguda. A gente tem a trombose, as etiologias que eu tinha mencionado antes com vocês, chamando atenção para dissecção, para trombose pós-intervenção também. Às vezes o paciente vai se apresentar para a gente no contexto após, ou com uma complicação, ou com uma nova oclusão por uma resolução de uma prévia, né? E a vasoconstrição periférica também eu acho importante. A gente, né, lida com muito paciente em estado grave com droga vasoativa, em sepse, com choque, que realmente vai ficar vasoconstrito. E a gente tem que saber diferenciar mesmo. E aí, né, a parte do tratamento, que a gente está ali correndo contra o tempo. É o de sempre, né, o nosso ABCDE, que a gente vai avaliar a estabilidade hemodinâmica do paciente, avaliar se ele está hipotenso, se ele necessita de ressuscitação com fluidoterapia, se ele precisa de oxigênio, medidas de suporte geral mesmo. E aí eu vou chamar muita atenção para a analgesia, algo realmente que dói muito, então o paciente precisa de uma boa analgesia. E outras duas coisas muito importantes: deixar o membro quente e posicionar. A posição vai ser de forma a evitar progressão da isquemia. Então, em relação a qual posição às vezes melhora a dor, qual posição vai ficar anatomicamente, talvez em relação à gravidade, que vai conseguir perfundir o membro melhor. E aí, para o tratamento efetivo, né, da oclusão arterial aguda, se a gente suspeitou, viu em relação à viabilidade, por exemplo, membro viável, né, membro com iminência, a gente tem que começar a heparina intravenosa. E aí, tanto a heparina quanto o AS é na ausência de contraindicações, né? E aí a gente vai começar de 80 a 150 unidades por quilo.
E aí a gente vai fazer em bolos primeiramente. Depois que fez o bolos, a gente vai iniciar em bomba de infusão a 18 unidades quilo-hora. E aí a gente vai fazer para esses pacientes que a gente iniciou a suspeita. E o AS, ele vai também ser administrado em todos os pacientes. E também vai ser tratamento pós, né? Vai manter a pós-abordagem e na ausência de contraindicações, igual eu falei. E aí, lembrando que na heparina aí a gente vai ter que ter controle do RNI, que tem que ficar de 2 a 2,5 vezes o valor de referência, o valor de base ali. E lógico, né, solicitar a avaliação da cirurgia vascular em caráter de emergência. O mais rápido possível, porque aí a conduta, né, o tratamento definitivo ali, eles que vão ter que definir e abordar. Mas aí, né, lógico, eu tenho muitos de nós aqui que trabalham na UPA ou se encontram em situação assim, o que a gente vai fazer? Se a gente tiver nas regiões, né, UPA Leste, Nordeste e Noroeste, a gente tem como referencial o Odilon Berens, Norte Pampulha e Venda Nova, o Risoleta Neves, Barreiro, Centro-Sul e Oeste seria o Metropolitano, não sei se eu estou falando errado. Mas vocês podem me o Célio de Castro, né? tá, foi mal. Metropolitano. O Célio de... Confundi. Então, aí eu acho interessante a gente saber para onde a gente poderia encaminhar se um paciente chegasse assim para a gente na UPA e orientar também, né? Às vezes é um paciente que talvez esteja no centro de saúde ou esteja numa região próxima, o que ele poderia fazer. E falando melhor das complicações. Igual eu falei, a síndrome compartimental, ela vai ser tanto um diagnóstico diferencial quanto uma complicação. E aí é aquelas diferenças que eu falei, né? Um edema que dói quando você encosta. E aí, a síndrome compartimental aguda também pode gerar essas duas outras complicações, mas elas principalmente ocorrem devido à revascularização, que seria a hipercalemia e a rabdomiólise. Então, ficar bem atento, né, no manejo ali geral, pedir, né, os íons, função renal. Eu sei que na situação de emergência, ali, às vezes, tudo que a gente vai ter uma gasometria, ou nem isso, mas pensar, já que isso pode estar acontecendo também, para evitar possíveis complicações para o paciente antes dele ir para a abordagem. E acho que é isso, assim, de complicação. Deixa eu ver em relação às respostas aqui, para a gente também voltar no nosso caso, para apresentar para vocês. Basicamente mandaram aqui, né, de chamar vascular e de dúvida não mandaram, mas podem mandar também. E de resolução a caso, né? A gente chamou a equipe da vascular, eles vieram muito rápido, ele chegou e fez a medição do ITB, eu vi ele fazendo. Eu não observei se palpação de pulso de membros superiores, então realmente eu não vi, mas foi indicado bloco cirúrgico. E aí o paciente parou na indução anestésica. Ele estava com uma situação metabólica, estava com uma hiperlactatemia, mas ele parou em ritmo chocável, foi administrado 3 choques, ele teve retorno na circulação após 10 minutos, mas, igual o pessoal da vascular falou para a gente depois também, eles optaram por amputação do membro, porque se prosseguisse com a revascularização, a chance de complicação seria muito alta. Depois, em pós-operatório imediato, ele foi para o CTI e segue desde então. E falando mesmo de uma abordagem que eu achei, né, importante, que a vascular até falou, que eles já tinham abordado, né, que poderia ter que amputar o membro tanto com o paciente quanto com o familiar, e eu acho isso muito importante, assim, porque às vezes o paciente, né, se for muito rápido, ninguém explica nada, acorda e se vê naquela situação, pode ser muito ruim. Então, eu achei interessante ele falar isso com a gente também, que ele já tinha abordado, né, e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, ou que eu volte em algum slide, pode falar. Obrigado, então, Letícia, aí, pela excelente aula. E a gente está à disposição aí, né, Letícia, eu, para dúvidas. Oi, gente, boa noite. Eu queria